clique aqui mentalmente e segure firme, porque o mistério que você vai descobrir agora pode mudar para sempre a forma como você olha para o céu. Em 1977, no silêncio quase absoluto do espaço profundo, um único sinal de rádio atravessou o vazio cósmico e atingiu uma antena gigantesca no observatório de Big Air, em Ohio. Um sinal tão poderoso, tão improvável, tão absolutamente fora do padrão, que em apenas alguns segundos gerou o que talvez seja o maior arrepio coletivo da história da radioastronomia. Esse momento histórico ficou conhecido como The Wow Signal, um enigma tão perturbador que quase meio século depois continua sem explicação e sem repetição. Um suspiro inesperado vindo do abismo, como se algo tivesse olhado diretamente para nós, e depois desaparecido. Naquele dia, o astrônomo Jerry Hua Eman fazia aquilo que milhares de cientistas fazem todos os anos. Analisava rotinas de dados, lendo linhas e mais linhas de registros numéricos produzidos pela antena. Nada de espetacular, nada de extraordinário. Mas a pergunta que ecoa ao longo das décadas é simples, direta e assustadora. O que exatamente provocou esse sinal? Porque não estamos falando de um som comum, de um impulso terrestre, nem de interferência gerada por satélites, aviões, meteoros ou fenômenos naturais conhecidos. O Wow Signal surgiu em uma frequência específica, calma, limpa, onde a interferência natural é mínima. A linha de emissão do hidrogênio, o elemento mais abundante do universo, uma frequência que muitos cientistas consideram a escolha óbvia para civilizações avançadas tentarem se comunicar. Em outras palavras, o canal universal para mensagens interestelares. E isso levanta outra questão perturbadora. Alguém tentou falar conosco? O Wow Signal durou apenas 72 segundos e nunca mais se repetiu. Isso por si só é aterrorizante. É como se uma voz colossal do cosmos tivesse sussurrado algo apenas uma vez e depois mergulhado novamente em um silêncio profundo. Se foi uma transmissão extraterrestre, não era contínua. Era pontual, direta e misteriosamente única. Mas o que torna tudo ainda mais angustiante é o local do céu de onde veio o sinal. A constelação de Sagitário, na região próxima ao aglomerado estelar M55. Uma área limpa, sem estrelas particularmente próximas, sem objetos que possam explicar um pulso tão incomum. Não havia planetas conhecidos, não havia fenômenos astronômicos violentos, apenas o nada. E um sinal que veio desse nada. Com o passar dos anos, inúmeras teorias foram levantadas, algumas científicas, outras quase delirantes, e algumas simplesmente inexplicáveis. Houve quem sugerisse que o sinal poderia ter origem em algum tipo de cometa, hipótese que depois foi amplamente contestada e praticamente descartada pela comunidade científica. Outros propuseram que poderia ter sido um pulsar, mas pulsars não produzem nada que se pareça com o padrão do Wow. Alguns imaginaram um satélite perdido, mas a frequência do sinal não bate com sistemas de comunicação artificial conhecidos. Sobra então aquilo que ninguém quer dizer em voz alta, mas que todos pensam: um emissor inteligente. E se esse emissor fosse tão distante que só conseguimos captar uma única piscada em um intervalo de décadas? E se fosse uma transmissão direcionada, mas extremamente breve? E se fosse uma mensagem que nunca soubemos interpretar? Há quem diga que o Wow foi um chamado, um teste, uma sondagem, como se alguma civilização estivesse varrendo a galáxia com sinais estreitos, procurando respostas. E nós, pequenos, frágeis, solitários, menos acidentalmente, estivéssemos no lugar certo, na hora certa para ouvir por alguns segundos. Mas há também um lado ainda mais sombrio, uma hipótese que poucas pessoas ousam explorar, a de que o sinal não era um olá, mas um adeus. Talvez a transmissão tenha vindo de uma civilização em colapso, enviando seus últimos dados ao universo antes de desaparecer. Um eco de inteligência que já não existe mais. Uma despedida silenciosa registrada por acaso por um telescópio terráqueo. Seja qual for a verdade, ela permanece trancada nas profundezas do Wow. E há outro detalhe macabro. Quando tentaram repetir a observação, por anos, com equipamentos mais modernos e sensíveis, menos nada apareceu. Nenhuma sombra, nenhum ruído semelhante, nenhum eco distante. É como se o universo tivesse aberto a porta por um segundo, e percebendo que estávamos observando, fechou-a com força. Esse silêncio posterior torna o Wow ainda mais inquietante. Ele implica uma unicidade quase sobrenatural, como um fenômeno tão raro que talvez não aconteça de novo por milênios. Ou uma ação deliberada de uma inteligência tão avançada que não precisa repetir nada. Ainda assim, o verdadeiro terror não está no sinal em si menos,
mas na ausência de explicações. No fato de que algo poderoso o bastante para gerar um pico tão intenso não deixou vestígios, nenhuma trilha, nenhuma assinatura, nada. É como se algo grandioso tivesse respirado na nossa direção. Sumido. A profundidade desse mistério provoca fascínio em pesquisadores até hoje. Alguns tentam replicar os dados, outros vasculham catálogos celestes procurando planetas na região. Outros desenvolvem algoritmos para detectar padrões em sinais anômalos. Mas o UOL permanece uma sombra, um ponto luminoso no registro histórico que sugere a possibilidade, incômoda, assustadora e irresistível, de que não estamos sozinhos. E talvez nunca estivemos. Porque se o UOL realmente foi uma mensagem interestelar, ela significa algo gigantesco, a inteligência além da Terra. E essa inteligência não apenas existe, como tem tecnologia suficiente para emitir sinais poderosos, diretos e capazes de viajar pelo espaço por dezenas, talvez centenas ou milhares de anos-luz. E isso muda tudo. Muda nossa visão sobre vida, muda nossa percepção sobre isolamento, muda nossa história. O UOL não é apenas um sinal, é um monumento ao desconhecido, e ao mesmo tempo, um lembrete inquietante de que o universo é um oceano vasto, insondável, onde talvez sejamos apenas um ruído passageiro, uma chama pequena perdida entre bilhões de estrelas. Mas se existe algo lá fora menos, talvez seja a primeira pista concreta disso. Menos a pergunta final, é a mais assustadora de todas. Eles ainda estão tentando nos contatar? Ou aquele sussurro foi apenas o início de algo maior? Prepare-se, porque o próximo sinal pode surgir a qualquer momento. E quando surgir, você vai querer estar aqui para descobrir o que ele significa.